Olá pessoal, neste vídeo vamos falar de plano cartesiano. É um sistema de coordenadas que é formado aqui então por dois eixos que a gente vai chamar de eixo x e eixo y, que na verdade são duas retas reais que se encontram no ponto zero aqui, formando o par 0, 0. E o objetivo desse sistema de coordenadas é determinar a posição de um ponto. Então, cada um dos eixos aqui vai ter um nome. O eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, assim que a gente vai chamar abscissas e ordenadas. Então, esses dois eixos dividem o plano em 4 posições. Essa primeira posição aqui a gente vai chamar de primeiro quadrante. Isso porque dividiu em 4 partes, né, como eu havia falado. Então, esse é o primeiro quadrante. Então, no sentido anti-horário, aqui é o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui essa parte, o quarto quadrante. Tá? Cada um desses vai ter as suas características devido aos sinais aqui dos números. Né? E falando nisso, a gente tem então aqui o encontro dos eixos, como eu falei. Aqui é a nossa origem do sistema, né? A origem do plano cartesiano. No eixo x, tudo que estiver aqui então para a direita será positivo. O que estiver para a esquerda será negativo, os números, né? Aqui no eixo y, o eixo das ordenadas, então tudo que estiver para cima é positivo e tudo que estiver para baixo, em relação à origem, é negativo. Tá? Essas então são os sinais aí de cada parte aí do eixo, formando então os seus quadrantes. Né? Cada quadrante vai ter sua característica devido a estes sinais. E o que seria exatamente o ponto e um par ordenado? Então vamos ver aqui. Ó. O ponto, a gente vai escrever assim, uma letra maiúscula, pode ser o A, o B, eu vou colocar P de ponto mesmo. Abrimos parênteses e aqui ele vai possuir dois números. Esses números é o que localiza esse ponto aqui no plano. E a gente vai ter x, abscissa, vírgula, y ordenada. Então, essa é a forma de representar um ponto. Tá? A gente coloca a letra maiúscula, abre parênteses, e os números que vão aqui, exatamente nessa ordem, x, y. Por exemplo, eu vou pôr um ponto aqui. Ó. Esse ponto eu vou chamá-lo de P. Olha só, a projeção desse ponto no eixo x está projetada exatamente no número 2. Então, esse ponto P equivale a 2, aí eu ponho uma vírgula, e a projeção dele no eixo y se dá no número 3. Então, 2, 3. Esse é o valor aí, né? Essas são as coordenadas, né, do ponto P. Vou pegar um outro ponto aqui, por exemplo, nesse local, vou chamar de Q. Qual é a projeção dele em x? É menos 3. Então, a gente abre aqui um parênteses, menos 3, vírgula. Posição dele aqui no y é igual a 1. Então, menos 3, 1. E esses pontos são chamados de par ordenado exatamente porque se eu trocar a ordem aqui, ó, se eu pegar um outro ponto que eu chamei de B, colocar aqui como 3 e 2, veja que eu mudei aqui a ordem. Só que o 3... lembrando que o primeiro número aqui é o valor de x, então ele seria, inicialmente começa por aqui, pelo ponto 3. Y valendo 2, 2 está aqui. Então a gente encontra, né, a gente traça uma reta imaginária aqui no ponto 2, uma reta imaginária no número 3, e o encontro dessas retas se dá o novo ponto aqui, que é o ponto B. Veja que está num lugar bem diferente aqui no espaço. Então, quando a gente tem 2, 3, isso é diferente de 3, 2. Por isso, a gente chama de par ordenado, porque essa ordem importa aqui na posição dos pontos. E se o ponto estiver em cima dos eixos, né? Então, a gente vai usar o mesmo formato que a gente viu agora. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, exatamente nesse local, vou chamá-lo de A. Vou colocar um outro aqui embaixo, vou chamar de B. Um outro aqui vou chamar de C. Um outro aqui vou chamá-lo de D. Então, quais são as coordenadas? Aqui, no ponto A, a gente lembra que o ponto, né, ele é x, y. É esse que é o par ordenado. Então, quem é o x aqui na posição A? O x... A projeção do A em relação ao eixo x é o 0. Então, a gente escreve aqui 0. E o eixo, no eixo y, a gente tem o número
3. Então, a posição do ponto A é 0 e 3. Quando o ponto está em cima dos eixos, um desses dois vai ser 0. Ou o x vai ser 0, ou o y vai ser 0. Os dois ser 0, 0 é exatamente aqui na origem. Aqui na origem, vou chamar de O, é onde a gente tem o 0, 0. Bom, e o ponto B? O ponto B, veja bem, ele está em relação ao eixo x em cima do número menos 2. E para y, qual que é a projeção dele? A projeção dele no eixo y é exatamente aqui, é o 0. Então, menos 2 e 0. Veja que eu falei agora há pouco, um dos dois vai ser 0 quando o ponto está em cima do eixo. Se está em cima do eixo x, então o y recebe 0. Se está em cima do eixo y, quem recebe 0 é o valor de x. Então, por exemplo, aqui o C ele está no menos 1 em relação ao eixo y. Então, ele vai ter as suas coordenadas como 0 e menos 1. O ponto D está em cima do eixo x. Então, ele vai ter 3, que é a posição que ele está aqui, e para o eixo y, 0. Então, só para resumir, para a gente localizar um ponto aqui no espaço, no plano, a gente vai ter o seguinte, a gente tem que fazer uma projeção no eixo y e outra no eixo x, obedecendo essa ordem x, y. Então, a gente pega primeiro o valor que a gente encontrou na projeção do número x e depois o valor que a gente encontrou na projeção do eixo y. Então, o nosso ponto E aqui seria o menos 3 e 4. Tá? Só para resumir. E em cima dos eixos, um dos dois vai ser 0. Vamos ver exemplos. Nosso primeiro exemplo pede o seguinte, representar os pontos. E aí a gente tem aqui 4 alternativas. O ponto A, 2 e 5. Quem é 2? É o valor de x. Então, o que a gente faz? A gente procura aqui no eixo x o número 2. Ele está aqui. Então, não necessariamente é exatamente em cima do eixo aqui. A gente vai usar, então, o 2, toda essa linha tracejada que está aqui em relação ao número 2. Agora, a gente só precisa ver qual é a ordenada. A nossa ordenada aqui é o 5. Então, a gente acha que o número 5, que está em cima do eixo y aqui. Então, a gente faz essa união. A gente traça uma reta imaginária aqui, uma linha imaginária pelo 5, uma linha imaginária pelo 2. E aí, o cruzamento dessas linhas aqui nesse local é que vai ser o ponto. Aqui está o ponto A, de coordenada 2 e 5. O B é 0, 0. 0, 0 é a nossa origem aqui. Aqui está o B. O C, menos 4 e 2. Quem é menos 4? É o valor para x. E o 2 é o valor de y. Fazendo a união aqui das projeções, a gente chega nesse local, que é o ponto C. E por último, o D, 3 e menos 1. 3 está aqui, que é para x, e menos 1 aqui para y. Fazendo a união dos dois, a gente encontra esse ponto aqui, que é o ponto D. Assim, a gente localiza os pontos em relação ao plano. Agora, ao contrário, eu tenho pontos no plano e quero descobrir quais são suas coordenadas. Vamos ver um segundo exemplo. Aqui nós temos os pontos de A até F. Vamos fazer uma análise aqui. O nosso ponto A, ele está em relação a x, a sua projeção em x é o menos 2. E a sua projeção em y é igual a 1. Então, aqui a gente vai ter menos 2 e 1. O nosso ponto B, ele está em cima do eixo. Quando ele está em cima do eixo, ou a coordenada x vai ser 0, ou a y vai ser 0. Aqui ele está em cima do eixo x, então ele está em cima do ponto do número menos 1. Então, aqui nós temos menos 1 e o nosso y vai ser 0. O C ele tem como coordenada o menos 3 para x, vírgula, e para y aqui ele tem o menos 1. Então, menos 1 aqui também. O D está em cima do eixo, só que ele está em cima do eixo y, ele está no eixo das ordenadas, menos 2. Menos 2 vai ser o valor para y. E o valor para x, a projeção dele em x, é exatamente aqui na origem. Então, ele vai ser 0 e menos 2. O E está aqui na posição 1 para x e 3 para y. Então, ele está no ponto 1, 3 aqui. O ponto E é de posição 1, 3. O F está em cima do eixo, ele está em cima do número 3. Então, ele tem 3
para abscissa e 0 para ordenada. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!